Pastor Aloísio, o senhor não acha que nesta eleição a igreja deveria se posicionar em relação à candidatura presidencial? Talvez você não saiba, mas nós já nos posicionamos. E qual que é a nossa posição? Nós não assumimos posição. Então, a Igreja Videira, instituição, não tem candidato, ok? Mas nós podemos, como igreja, apoiar candidatos do legislativo, né? Principalmente ou particularmente se forem membros da igreja. Para cargos majoritários, do executivo principalmente, nós não assumimos posição. Por quê? Porque a igreja enquanto instituição não precisa ter inimigos. Entende? Só porque eu preguei algumas palavras aqui, 2 anos atrás, ou 1 ano, não sei lá quanto tempo já tem, falando do esquerdismo, quanto você lembra dessas palavras? Pois nós fomos perseguidos na prefeitura naquela altura que você não tem noção. Não tem noção. E olha que nós nem falamos da prefeitura. Falamos só de uma ideologia. Mesmo assim, houve perseguição. Agora imagina se a gente apoia o fulano e o Beltrano é que ganha. Ele fala, agora vocês me pagam, crentinhos. Então, para que ganhar inimizade? Ah, pastor, mas isso é uma postura muito covarde. Não, não é questão de covardia, é porque enquanto instituição, é assim que nós lidamos. Queremos ter acesso a todos. Agora, particularmente, você, cidadão, posicione-se, vote em alguém. Pode até fazer campanha se você quiser. É a primeira vez que vamos ter um candidato cristão. Isso não é verdade. O Iris Rezende, ele é cristão e já foi candidato em 1959. Ok? Isso falando de evangélico. Agora, católico, desde o Brasil, colônia, que já tem católico no governo. Então, isso é uma afirmação que não é verdadeira. Então, segundo, de direita e conservador. Isso é verdade. É a primeira vez na história que temos um candidato de direita que tem chance de ganhar a eleição. Isso, de fato, é verdade. Ele levou uma facada porque defende os nossos valores. É provável. Você está rindo de quê? Ele não ganhou a facada porque estava batendo carteira de ninguém. Então é possível sim que quem o esfaqueou fez isso por uma motivação política. Claro que é. E a Polícia Federal está investigando isso. Ok? Então não tem motivo nenhum de você achar. O país está nas mãos de narcotraficantes. Também não é verdade. Entende? Tudo bem, você pode até dizer que tem político corrupto, mas eles não são narcotraficantes. Isso é uma colocação muito ruim e atrapalha a sua campanha, né? Esses narcotraficantes se aliaram a políticos para destruir o Brasil, implantando um regime comunista. Eu sei que a palavra comunismo já não é usada mais, até em Cuba eles tiraram a palavra da Constituição. Ok? Mas não se iluda também quando a mídia fala, os crentes agora estão preocupados com o comunismo, nem existe mais. É um engano, existe sim. Com outros nomes, mas existe. Ok? E existem partidos políticos, sim, de esquerda, que querem transformar o Brasil em algo parecido com Venezuela. Isso também é fato, isso não é calúnia, é fato. Basta você vê-los defendendo o governo venezuelano que está oprimindo o seu povo. Acabando com um país que era na América do Sul, há 20 anos atrás, o melhor país em termos de qualidade de vida. Hoje ele despencou para um padrão pior do que terceiro mundo na África. Porque não tem nem o que comprar no supermercado. O que está em jogo, a partir do ano que vem, é se o Senhor vai ter ou não liberdade de continuar pregando o Evangelho. Também não estou percebendo que chegamos nesse estágio ainda. Eu sei que tem partidos que querem tirar a nossa liberdade. Né? Teve um candidato, inclusive, esses dias, publicamente defendeu cobrar o imposto das igrejas, tirar todo tipo de isenção de igreja, tratar a igreja de maneira dura, né? Aquela coisa, é uma maneira de perseguir. É uma forma de perseguir a igreja. Então, existe perseguição? Existe. Existe muita perseguição, mas ainda não é nesse nível de tirar a liberdade. Tem um tipo de perseguição que vai acontecer, que daqui a pouco você não pode. Você percebeu que hoje eu falei aqui de entidades.
Então eu preciso ter cuidado para falar, porque agora você não pode falar que essa entidade não é de Deus, né? Que é maligna. Então existe perseguição, muita perseguição, e só vai aumentar. E não é só no Brasil, isso é nos países envolvidos também. Vão querer obrigar a igreja a fazer casamentos gays. Isso de fato existe. Existem propostas de obrigar as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, a fazer casamento homossexual. Isso vai contra a fé dessas igrejas. É uma maneira de perseguir, com certeza. Também está em jogo a questão do aborto, é óbvio, isso aí está acontecendo, e outras coisas mais que você está vendo aí. Até mesmo se as escolas cristãs poderão continuar como são hoje. Existe muita perseguição contra escolas confessionais, você não sabe disso. Mas existe uma resistência enorme contra escolas confessionais. Verdadeira perseguição. E nós passamos por isso. Então, não vejo como um cristão pode apoiar um partido de esquerda e permanecer isento diante dessas ameaças. Ok, nós não vamos nos posicionar isso aqui. Você é livre para votar em quem você quiser. Ok? Mas, se você puder ouvir aquelas ministrações, a minha sugestão é que você vote em partidos que são coerentes com a sua fé. Alguém me mandou esse panfleto aqui, é um panfleto para pedir voto, né? Mas eu vou cortar a parte de pedir voto. Mas ele tem razão em algumas coisas. Vou ler para você. Evangélico, reflita. Nós oramos para que Deus possa livrar e guardar missionários que são perseguidos em países comunistas. Mas nas eleições queremos votar num partido que tem uma ideologia comunista. Isso é incoerência. Olha, essa semana eu estava lendo, o governo chinês lançou uma perseguição violenta contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está explodindo na China. Está crescendo muito. Então o que eles fizeram essa semana? Você não viu isso na Globo, você não viu isso em lugar nenhum. Porque não é do interesse deles divulgar isso. Mas eles fizeram uma queima de Bíblias, livros evangélicos e símbolos cristãos, como cruz, em lugar público, para demonstrar para as pessoas a direção do partido. Então hoje existe um endurecimento severo na China contra o cristianismo. A maior parte das igrejas, uma grande denominação chamada Igreja de Sião, Igreja Evangélica, foi lançada na clandestinidade. O governo proibiu de reunir. Agora não adianta fazer isso com a igreja. Não é? A igreja vai continuar existindo nas casas, nos shoppings, nas ruas, onde for. As portas do inferno não podem contra a igreja. Mas é óbvio que é uma ideologia anti-Deus e anti-Cristo. Segundo, nós oramos pela expansão do reino de Deus, mas nas eleições queremos votar num partido que quer fechar a igreja. Isso é uma coisa incoerente. Como é que você ora para abrir igreja e vota num partido que quer fechar a igreja? Terceiro, oramos pela família, fazemos seminário para a família, temos a escola da família, mas na hora de votar, votamos no partido que quer desconstruir a família. Isso também é incoerência. Oramos pelos nossos filhos, mas nós votamos num partido que defende pedófilo, que agora está na moda, porque eles dizem, tadinhos, ninguém os defende, e que são a favor da ideologia de gênero. Outra incoerência. Por último, nós oramos, pregamos e temos até casa de recuperação para drogados, mas na hora de votar, votamos no partido que quer liberar a droga. Veja, essa incoerência, você precisa de prestar atenção nela. Então, você precisa de votar em algo que seja coerente com o que você acredita. É que eu sei que não, pastor, eu quero votar em alguém que melhora o meu salário, que me dá uma ajuda mensal de Bolsa Família, eu quero ajudar em alguém que ajuda meu filho a fazer faculdade. Tá, tudo bem, você pode ter todas essas bandeiras, mas não ignore a sua fé. Não coloque a sua fé como sendo sem importância. Então medita nisso, reflita nisso, para você votar. Ok? Mas ninguém aqui na videira vai perguntar a você em quem você votou, ou vai ficar policiando você, dizendo que você tem que votar em A ou em B. Se alguém fizer isso com você, você pode repreendê-lo e falar, sai em nome de Jesus. Eu vi um negócio aqui, tem alguns irmãos que eles são assim tão educados para falar de Jesus.
Para falar de Cristo, eles são educados, cuidadosos. Mas teve alguns que me agarraram essa semana e me mandaram mensagem meia hora pregando para mim. Pastor Luiz, você tem que posicionar, você é o responsável. Se ele não ganhar, a culpa é sua. Eu falei, culpa minha, você enlouqueceu? De onde que eu tenho esse compromisso com a política? Não tem. Meu compromisso é com a pregação do Evangelho. E cada dia mais quero pregar o Evangelho. E me sinto alegre em pregar o Evangelho. Agora mesmo alguém me mandou aqui uma mensagem que está internada no hospital. Eu ia ler, misturou aqui. Está internada no hospital, aqui em Goiânia, muito doente. Mas alguém passou para ele lá o link lá do Aloysio.tv. E ela lá doente, ouviu uma mensagem. O Espírito Santo alcançou ela lá no hospital, ouvindo a mensagem, e fez um milagre na vida dela. Aí alguém fala, mas os políticos vão mudar o Brasil. Vão nada. Está tudo entesourado para o fogo. Não há esperança para esse mundo. Desculpa te falar isso. Só há esperança em Cristo. Só há esperança na mensagem do Evangelho. Eu te digo isso, sabe, mas não é porque eu estou dizendo que eu quero mais é que o mundo exploda. Não quero. No que depender de mim, eu quero que o mundo seja um lugar bom para se viver. Mas não tenho esperança no mundo sem Deus. O homem sem Deus, ele é inimigo de Deus e das coisas do Espírito. Ok? Então, tenha o seu coração apaixonado pelo Senhor. E do mesmo jeito que você é tão aficionado por futebol e agora ficou por política, seja pelo Evangelho. Amém, irmãos?